Porque a gente confunde, né? O que é ficar quieto? Ficar quieto é diferente de parar de falar, né? Ficar quieto significa tranquilizar a mente, aquietar os pensamentos, desacelerar essa barulheira que está acontecendo nesse instante na tua cabeça e que toma conta de você, que toma conta de todos nós e que faz a gente enlouquecer. É algo insano. De fato, é um barulho assim, né? Louco, né? Uma coisa que deixa louco. E também, gente, não é parar de pensar, porque isso é impossível. Você não consegue parar de pensar. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta, e estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação trazida por Allan Kardec, o autor, Allan Kardec, vai perguntar aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E o plano espiritual, que auxilia Kardec na elaboração dessa codificação, é incisivo e direto na resposta. Eles dizem: muito mais do que vocês imaginam. Influem a tal ponto que, na maior parte das vezes, são eles que vos dirigem. Pois é, essa influência dos espíritos nas nossas ações se dá pela conexão com os nossos pensamentos. O pensamento é a linguagem dos espíritos e, ao mesmo tempo, é a matéria-prima da qual se vale a mente para poder operar. Esse instrumento que Deus nos concedeu, né, a mente, que tem como função trabalhar em nosso benefício, se tornou o grande adversário a ser vencido. Porque a cada dia que passa, ela nos domina e nos controla mais e mais. E é exatamente aí que nós nos perdemos, né? Nós nos perdemos na conexão com as pessoas, nós nos perdemos na conexão com a natureza, nós nos perdemos na conexão com a gente mesmo. Exatamente, né? E falando da desconexão com a natureza, a gente pode até dar como exemplo o que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? Com manifestações da natureza, como furacões, como o que ocorreu, né, há poucos dias aí na Flórida, nos Estados Unidos, calores excessivos, como que vivemos, né, nos últimos meses aqui no Brasil, terremotos, né? Nessa semana tivemos na Turquia, em Cuba, enfim. Tudo isso não seria um alerta, um convite da nossa mãe natureza para que voltássemos a nos conectar ou nos reconectar com a nossa verdadeira essência, que é fazer parte, né? Se integrar à natureza, do ambiente onde nós estamos inseridos. Pois é, e todos esses fenômenos naturais, no fundo, são gritos desesperados da natureza para que a gente possa ouvi-la, né? A natureza está Exato. pedindo socorro. E para que nós possamos retomar o caminho, né, o caminho dessa conexão, para que a gente possa reativar essas conexões tão valiosas, a gente hoje decidiu fazer um programa diferente, né, uma leitura comentada de alguns trechos de um livro excepcional, de um Livro autor maravilhoso. mais excepcional ainda, que vai dar dicas valiosas para o nosso aprimoramento íntimo e para a nossa forma de funcionar aqui na matéria, né? Como quem está acompanhando a gente aí pelo vídeo está podendo ver a capa dele. O livro se chama Guardiões do Ser, as lições espirituais ensinadas por nossos cães e gatos, de autoria de ninguém menos do que Eckhart Tolle, né? um um autor maravilhoso, né, o responsável pela produção do livro, que é um best-seller, O Poder do Agora. A gente, né, até como dica aqui, a gente vai deixar para vocês, se você está iniciando essa jornada, né, do despertar da consciência, gente, comece por esse livro, O Poder do Agora. Ele traz tanto, né, é tão rico, é exatamente a lição que a gente tem que aprender,
para estar nessa, né, nesse plano material aqui, mas sendo ser espiritual. É isso mesmo, né? E esse livro que a gente Os vai Guardiões do Ser. ler hoje, Os Guardiões do Ser, é um livro pequenininho, mas de uma profundidade de ensinamentos assim excepcional. Além do que, ele é lindo, né? Ele é ricamente ilustrado. Vale muito a pena ter esse livro em casa para você poder Muito ler, bonitinho. reler, consultar de novo. Vale muito a pena, a gente está aí, né? Daqui a pouco é Natal. Vale muito a pena você comprar para presentear quem Presentão. você ama no Natal. E a gente vai, então, né, trabalhando com ele aqui na sua leitura. E a gente começa da seguinte forma. Vamos Vamos lá na página. na página 10. Isso. Quer começar? A gente vai passando aqui. Então vamos lá. Diz Eckhart Tolle na página 10 do livro. A verdadeira felicidade se encontra nas coisas mais simples e aparentemente mais banais. Porém, para que você possa ter consciência dessas coisas simples e serenas, é preciso que tenha serenidade interior. É preciso um elevado nível de atenção. Aquiete-se, observe, escute, esteja presente. Esse é talvez o maior desafio de todos nós, né? Percebermos a importância e, ao mesmo tempo, né, o desafio que é permanecermos presentes, né? A Desafio. presença é algo que é fundamental para as nossas vidas, porque, entre outras coisas, ela é uma demonstração clara de que você conseguiu fazer aquilo que você tem enorme dificuldade para fazer, que é controlar a sua mente. Exato. A gente vive em busca de felicidade, né? Da tal felicidade, né? E aí a gente coloca assim, quando tal coisa acontecer, quando eu tiver dinheiro, quando eu terminar aí, aquilo, terminar isso, se acontecer tal coisa, se fulano, se Beltrano, né? E os sis não param. Estamos sempre esperando um se ou um quando, né? Para dizer que seremos felizes. E com esses pensamentos, não estamos presentes com as coisas pequenas, como propõe aqui logo no início do livro, né? Que a verdadeira felicidade se encontra nas coisas simples e aparentemente mais banais. Olha só, gente, né? Uma coisa banal. Aquietar a mente é essencial para a gente perceber as pequenas dádivas diárias. É o ser e perceber que a gente se desconectou, né? Por exemplo, eu acho que cabe muito bem aqui, né, É Edgar? o assunto do É o momento. meu assunto do momento. O temporal que iria acontecer ontem, né? E que está previsto para acontecer hoje. Como nós tivemos na semana passada um vendaval, né? Que trouxe bastante estrago aí para a cidade, principalmente São Paulo. Né? Muitas pessoas ficaram sem energia elétrica, né? Por vários dias. E aí tem outras questões que a gente não vai entrar em detalhes aqui agora. Mas é o seguinte, a gente está trazendo esse assunto porque isso gerou, né, diga, um movimento de se precaver, né? Recebemos no nosso condomínio orientações, né? Se acabar a energia, desligar tomadas, carregar celular. Na casa espírita onde nós trabalhamos, eu trabalho de sexta-feira, né? Ou foi ontem, nós tivemos um número assim reduzido de pessoas que foi nítido que não Uhum. foram, né, buscar, né, a homeopatia necessária espiritual ali da semana, com medo do temporal, né, que estava previsto para ontem. Que não caiu. E não caiu, né? E hoje, tá chovendo aqui em São Paulo? Tá. Mas nada excepcional, né, Jean? Uma chuva comum, né? Um pouquinho, às vezes chove um pouco mais forte. Mas, enfim, por que a gente tá falando isso? Se a gente está no estado de presença, como, né, o livro começa falando sobre isso, nós precisaríamos de orientações de jornais, de mídia, notícias, né, para a gente tomar cuidado? Ou a gente perceberia, né, o exemplo dos animais, Exemplo dos animais. né? Os animais não estão
preocupados se vai chover ou se não vai chover, porque a conexão deles com a natureza é tamanha que eles sentem. Eles sentem, exatamente. E é essa essência que o livro traz aqui, nós vamos continuar falando sobre isso, que é essa conexão com a natureza. Então, olha só, tudo isso que a gente viveu nesses 2 últimos dias de previsões acabaram bloqueando a gente, paralisando a gente. Sim. Pessoas não saíram de casa com medo da Muita gente tempestade. cancelou seus compromissos, né? A gente mesmo Cancelaram no médicos, consultório, a gente teve né? né, gente cancelando sessão porque Com não medo. queria correr o risco de ficar preso no trânsito diante de uma tempestade que não veio. Pois é, e será que a gente quer trazer, gente, a importância de estar presente para sentir, né? Para ativar todas as nossas percepções, que são além desses 5 sentidos aqui, né? Mas é a percepção do nosso ser integral, que você sente, é o sentir. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Nós nos relacionamos com o mundo material a partir desses sentidos. Esses 5 sentidos, que são limitados. Mas nós temos outros que a gente acaba abafando. Por quê? Porque sobressai a visão, a audição e todos os demais sentidos que servem para a gente lidar com a vida material. Exato. E com isso a gente deixa de ouvir o nosso espírito, a nossa intuição, aquilo que de fato vai nos levar para o bom caminho. Exato. E aí Eckhart continua, né? Preste atenção aos mais variados e sutis sons da natureza a seu redor. O farfalhar das folhas ao vento, né? A gente nem percebe. O som das gotas da chuva. Ó, hoje o dia está ótimo para perceber. O som das gotas de chuva cair. O zumbido de um inseto. O cantar de um passarinho ao amanhecer. Gente, que é uma delícia. Entregue-se completamente ao ato de escutar. Para além dos sons, há algo muito maior, algo sagrado, que não pode ser compreendido pelo pensamento. Olha que fantástico! Há algo sagrado que não pode ser compreendido pelos pensamentos. Né? E que você vai captar simplesmente se dispondo a ouvir, né? A reconectar-se com a natureza, né? Essa importância da conexão com a nossa essência. Quando a gente volta para dentro, a gente se conecta de novo com aquilo que é essencial. E a natureza é essencial, né? Se reconhecer parte do todo, se reconhecer como parte de Deus, né? Algo sagrado que fala aqui no texto, fala de você perceber que tudo existe porque existe antes uma sabedoria divina. Pois É reconhecer essa sabedoria divina nas pequenas coisas. Exato, é sentir Deus em tudo. Né? Outro exemplo que a gente pode trazer para as notícias atuais, no último dia 17, acho que foi quinta-feira, tivemos um evento da Superlua, né? A maior Superlua de 2024. E a Superlua acontece quando a Lua está muito próxima da Terra. Ela parece maior, mais brilhante, né? Do que o natural, o normal. Quem teve um momento de presença e pôde olhar para o céu e perceber a superlua, né? Sentir a beleza daquela superlua, com a consciência do espírito, que é isso que ele já está falando, dessa percepção que a gente tem além dos 5 sentidos, que é a consciência do espírito, viu na superlua a manifestação de Deus, do Criador. Né? Porque na natureza tudo é lindo, né? Exato. Tudo é belo. E é aí que a gente percebe que existe uma sabedoria que é muito maior do que aquilo que a nossa faculdade cognitiva é capaz de compreender. E aí continua Eckhart Tolle, né? Olhe com atenção para uma árvore, uma flor, uma planta. Deixe que sua consciência repouse sobre elas. Perceba como estão serenas, o quanto estão profundamente enraizadas no ser. Permita que a natureza lhe ensine a quietude. Olha só. Permita que a natureza lhe ensine a quietude. Isso é muito legal, né? Porque a gente confunde, né? O que é ficar quieto? Ficar quieto é diferente de parar de falar, né? Ficar quieto significa tranquilizar a mente, aquietar os pensamentos, desacelerar
essa barulheira que está acontecendo nesse instante na tua cabeça e que toma conta de você, que toma conta de todos nós e que faz a gente enlouquecer. É algo insano. De fato, é um barulho assim, né? Louco, né? Uma coisa que deixa louco. E também, gente, não é parar de pensar, porque isso é impossível. Você não consegue parar de pensar. É deixar os pensamentos virem e irem, sem ficar presos a eles. É esse o segredo. E principalmente, né, sem ficar se incomodando com eles, né? Exa- Porque é isso que tira a nossa paz, Ficar né? definindo, né? Nós vamos falar adiante sobre isso, mas é Exato. sobre deixar, ele vai vir, vai surgir. Deixa ele vir e ir. E aí continua: todos os seres da natureza, cada flor, árvore ou animal, têm lições importantíssimas a nos ensinar, desde que nos disponhamos a parar, observar e escutar. E Pois é. aí que o negócio pega, né? É. Parar, observar e escutar, E gente, por que que né? pega? Porque para absorver os ensinamentos da natureza é preciso um grau de sensibilidade que é para poucos, né? Vamos ser sinceros. Pouca gente tem essa condição, essa capacidade, porque, bom, basta ver o que disse Jesus, né? Em Mateus, no capítulo 6, versos de 26 a 30, Jesus vai dizer uma dos ensinamentos assim mais até poéticos de todo o evangelho. Ele vai dizer: observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Côvado é uma unidade de medida, né? Uma quantidade de metros. Então, quantos de vós, por mais ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha só. Nós nos esquecemos que nós fazemos parte da natureza, tanto quanto as aves, os animais de forma geral, as árvores, a terra, a água, o fogo, enfim. Sendo parte da natureza, nós precisamos aprender a ser como as aves no céu. Na metáfora de Jesus, acreditar, confiar que o Criador, o universo, sempre vai prover aquilo que necessitamos. Então, por que nos atormentamos com preocupações do dia de amanhã? E aqui tem na ilustração que a gente falou do livro, né? Tem uma parte bem bonitinha aqui, que uma tartaruga está falando para um gatinho: vá no seu ritmo. Olha só, Uhum. vá no seu ritmo, gente, né? Pois é. E isso é ser, né? Esse Sem a... é muito legal, né? Porque a criatividade desses ilustradores, desses artistas, também trazem ensinamentos que estão implícitos na imagem, né? Então, assim, por que Sim, que a tartaruga tartaruga, tem olha. a imagem de ser uma figura sábia no meio da natureza? Já percebeu isso? Ela não tem pressa de Sempre tem, nada. porque não tem E ela pressa. é, ela simplesmente é, né? E isso que nós estamos falando aqui, o animal é, né? Muito interessante. E aí continua: basta observar um animal com atenção que você já consegue sair da esfera do pensamento e se conectar com o momento presente, que é onde o animal vive o tempo todo, absolutamente entregue à vida. É isso que a gente está falando. E aí, assim, a gente consegue ir para uma parte mais concreta do livro, né? Porque, assim, observar a natureza é algo que está ao alcance de todo mundo, mas pouca gente faz, né? Se conectar com a natureza é algo que está ao alcance de todo mundo, mas pouca gente faz. Agora, se conectar com o seu cachorrinho, com o seu gatinho em casa, isso você faz. E você faz com frequência. E você consegue perceber como você vem para o momento presente, como você se desconecta, né, de todo tipo de dor, de sofrimento, de aflição psicológica, não importa o que Qualquer. seja, basta que você decida brincar um pouquinho com o seu cachorrinho, com o seu gatinho. Gente, parece que tudo desaparece. E nós somos, Então, né? Exemplo, né? A gente pode falar isso com a gente propriedade, pode falar. né? Nós somos tutores de 7 lindos gatinhos, né? Nossos irmãos de 4 patas. São verdadeiros anjos que estão aqui na Terra, encarnados para auxiliar nosso despertar de consciência, para nos ensinar o que é ser em sua essência, né? Na nossa essência. E isso é muito real, o que o Edgar falou.
qualquer adversidade que possamos ter num dia, que é comum acontecerem coisas, o momento de fazer um carinho, brincar com nossos pets, faz com que vivamos o momento presente, nos conecta no aqui e agora, imediatamente. E isso, gente, é mágico, é instantâneo. Você esquece de tudo e vive realmente o presente, não é? E experimenta aquilo que de fato é uma sensação prazerosa, né? Experimenta o que é um momento de felicidade, porque por mais desafio que você esteja atravessando na vida, na hora que você está brincando com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, você cria ali uma energia completamente diferente daquela pesada com a qual você está vivenciando aí no dia a dia, E né? como aqui, né, a gente falou na leitura anterior, é observar, às vezes só de observar, né, um gatinho, um cachorrinho brincando, já traz uma sensação diferente para a gente de Sim. presença. E aí, continuando no livro, é algo realmente maravilhoso poder observar o animal, né, o que eu acabei de falar, pois ele não tem nenhuma opinião sobre si mesmo. Ele simplesmente é. E é aqui Isso é que fantástico, é a né? lição, acho que principal do livro, né? Olha só, Ele não tem o opinião animal sobre si simplesmente é. mesmo. A tartaruga, ela não fica incomodada, que as pessoas chamam ela de lenta, sua, né, vagarosa, devagar. Ela simplesmente é. Ela não está preocupada em andar mais rápido, porque a essência dela é caminhar lentamente, né? Se você tem um gatinho em casa, você sabe exatamente do que a gente está falando, né? Experimenta tentar brincar com o gato na hora que ele não quer brincar. Não vai E conseguir. não adianta ficar com raiva do Não animal. adianta. Ele vai brincar na hora que ele quer. Experimenta dar comida para ele na hora que ele não quer comer. Ele vai comer na hora que ele Ele está não com vai comer, fome. Não né? adianta a gente empurrar, como muitos, né? Muitos pais, não estou criticando, mas a gente tem aquela coisa, ai, precisa se alimentar, senão vai ficar doente. E às vezes empurra a comida para a criança e a criança não quer comer. A gente tem que respeitar o momento de cada um, né? E aí continua, vamos falar mais um pouquinho para a gente comentar aqui. E é por isso que os cães são tão alegres, né? Eles apenas são. E os gatos ronronam o tempo todo. E é verdade. Ao brincar com um cachorro ou ouvir um gato ronronar, conseguimos cessar o pensamento por alguns instantes e um espaço de quietude se abre dentro de nós. Uma, uma porta para o ser. Olha só, uma porta para o ser. E aí, continuando, até hoje não soubemos reconhecer a função imprescindível que os animais de estimação desempenham nesse mundo. Eles simplesmente mantêm a sanidade de milhões de pessoas. E por que que eles mantêm a sanidade de milhões de pessoas? Porque ele mostra pra gente que é muito saudável a gente conseguir abrir mão do ego, né? A ausência do ego, a eliminação desses personagens que nós criamos para interagir com as pessoas nas várias situações da vida. Por quê? Você sabe que você tem aí um ego, né? O ego do trabalhador, do profissional, você tem o ego do filho, você tem o ego do marido, da esposa, você tem o ego do amigo, da amiga, né? São vários egos que a gente tem que alimentar todo santo dia. E isso, putz, Cansa. isso cansa, isso gera um desgaste energético descomunal. Exato. E aqui também eu acho que cabe a gente refletir um pouquinho sobre o que a gente fala diversas vezes aqui no programa, no nosso canal do YouTube, que é sobre o auto-julgamento, né? Que, gente, é algo cruel demais conosco mesmos. A gente nos auto-rotula como sendo pessoas boas ou pessoas más. Estamos se- sempre nos colocando num lugar de errado, né? Trazendo culpa para a gente do nosso comportamento, das nossas atitudes, né? Tudo isso devido a crenças aos quais nós fomos criados. Então, nós temos muito julgamento sobre nós mesmos, porque nos tornamos, muitas vezes, naquilo que nos disseram que nós éramos. Acreditamos que somos maus, perversos, né? Errados, ou ao contrário também, que nós somos o máximo, né? Aquela famosa frase, a última bolachinha do pacote. Pessoas que, né, se acham bam, bam, bam. Tudo isso é ego. Tudo isso é o ego nos deixando ou para baixo ou para cima, né? E tudo isso nos tira do verdadeiro lugar do ser, como os animais. Eles são apenas ser.
Eles vivenciam o que eles são, né? Seu cachorrinho, seu gatinho não tá achando nada. Ele não tá preocupado também com o que você tá achando dele. Ele Ele não está preocupado simplesmente que o é. cachorro é de um jeito, que o outro gatinho é de um jeito. Eles são, né?